pessoal, tudo bem? A nossa aula de número 5 sobre regência verbal, e nessa aula nós veremos aí os pronomes oblíquos átonos, tá? Na função de objeto. Estudo super importante, né? Para dar sequência aí à questão da regência verbal. A gente vem falando muito em pronome, então quem está com dificuldade aí, né, volta lá nas aulas sobre pronome e vê todas as aulas de pronome lá, tá? Porque não adianta você querer seguir a regência se você não sabe o que é um pronome. Eu estou falando nos termos aqui, não posso explicar tudo de novo. Então volta lá na aula de pronome para saber bem, né, essa aula aqui. Pois bem, os pronomes oblíquos átonos, porque tem os tônicos também, tá? Os átonos são aqueles que não são precedidos de preposição no texto. São esses aqui, ó. O me, o te, o o a e lhe, o nos, o vos, o os, o as e o lhes, tá? Então, quando eu vejo esses pronomes, eu tenho que saber que o me se refere a qual pessoa? Primeira pessoa do singular, o eu. Quando tem um me, eu estou vendo um eu. Quando tem um te, eu estou vendo a segunda pessoa do singular, o tu. Quando tem um o, um a e um lhe, eu estou vendo a terceira pessoa do singular, o ele e o ela. Quando eu estou vendo um nos, eu estou vendo nós. Quando eu estou vendo um vos, eu estou vendo vós. Quando eu estou vendo um os, um as e um lhes, eu estou vendo um eles e um elas, que são aí, né, plural das primeiras. Então, isso tem que saber, tá? Esses pronomes são os pronomes átonos e eles não são precedidos de preposição. Pois bem, esses pronomes aqui, pessoal, decorem isso que está aqui embaixo. O o, a, o os e o as serão sempre objeto direto, tá? Na oração. O lhe e o lhes serão sempre objetos indiretos na oração. Agora, o me, o te, o nos e o vos podem ser objeto direto ou objeto indireto. Aqui está meio complicado. Aqui dá para decorar, mata a charada se souber a transitividade. Pois bem, vamos ver exemplo aqui. O a, né? E o outro é plural, os e as. Serão sempre objeto direto. Eu tenho aqui, ó, encontrei meu amigo na balada. Qual é a regência do verbo encontrar? Meu Deus, não sei, tem que saber. Não é para saber lá a regência dos mais de 10 mil verbos da língua portuguesa, mas o encontrar é fácil. Quem encontra, encontra alguém. Verbo transitivo direto, né? Se isso aqui é um verbo transitivo direto, o que vem depois? Um objeto direto. Meu amigo é objeto direto. Agora, o pronome é aquela palavrinha que retoma ou substitui, né, outra palavra do texto, que fica no lugar de outra palavra do texto. Então eu posso substituir essa palavra meu amigo aqui, objeto direto, né, por um pronome, tá? Sem problema algum. E pode ser um daqueles pronomes ali. Se eu sei que esses pronomes aqui serão sempre objeto direto, como é que vai ficar? Encontrei o, onde o é meu amigo, na balada, tá? E muito tranquilo, porque eu posso substituir o, vai ser sempre objeto direto. O que eu não posso fazer, o que a gente vê muito nas redações, é isso aqui, ó. Né? Tá ali, ou é igual, meu amigo, objeto direto. É isso aqui, encontrei-lhe na balada. Por que eu não posso colocar aquele lhe ali? Porque o verbo encontrar é transitivo direto, meu amigo é objeto direto, e o lhe não pode ser objeto direto. O lhe é sempre objeto indireto. Isso aqui está errado. E as pessoas fazem muito. Pega o verbo e coloca um lhe depois. Pega o verbo e coloca um o, sem saber a transitividade e a regência do verbo. Esse é o grande problema. Por isso que tem que saber regência verbal. Pois bem, por que está errado? Porque o lhe e o lhe serão sempre objeto indireto. Tá? O certo é um o. Tá? Olha a perguntinha que a galera aí da banca pode fazer. Qual a função sintática de o? O que é a função sintática? O termo? Né? Qual é a função sintática desse o? O que ele é? Objeto direto. Acertei. Já sei a transitividade do verbo. Né? Qual é a classificação morfológica? A classe gramatical do o, que retoma ou substitui pronome. Pronto. Tá, matei a charada. Tá aqui, mas é assim que vai com essas coisas. Função sintática. O que é? A gente viu em sintaxe. É a função sintática. Tá? Então não é tão difícil assim. Pronto, lhe e lhe serão sempre objeto indireto. Aí eu já estudei lá, né, no Gramática em Vídeo, com o professor Fábio, que o verbo agradecer, quando se refere à pessoa, é transitivo indireto. Opa, tá tranquilo. Então eu sei que o verbo agradecer é transitivo indireto, e o que vem depois dele é um objeto indireto, porque é pessoa, né? Que legal aqui, já sei. Como é que eu vou substituir esse objeto indireto ao amigo? Paulo agradeceu lhe. Pronto. O que eu não posso fazer é isso aqui, ó. É o amigo. Tá ali, né? O que eu não posso fazer é isso aqui. Paulo agradeceu o. Por que eu não posso fazer Paulo agradeceu o? Porque,
Ó, tá errado. Por quê? Porque o A serão sempre objetos diretos. Ó, OD e não OI. Tá? Então não posso colocar agradeceu o. Tá? Mesma perguntinha, qual é a função sintática de ler? Eles podem fazer. O que é função sintática? O que é ler? Ah, função sintática de ler, o que é? Objeto indireto. Pronto, tá lá, tô acharado. Qual é a classificação morfológica de ler? Pronome, pronto, tá aí, ó. E é pronome oblíquo átono. Pronto, acertei, tá? Ah, e pode acontecer isso aqui, pessoal. Paulo agradeceu ao presente ao amigo, porque esse verbo pode ser verbo transitivo direto e indireto, né? Como a gente viu. Qual é o objeto direto? O presente. Ao amigo é pessoa, objeto indireto. Aí a criatura vai lá na frase, né? Assistiu só a metade da aula e faz isso aqui, ó. Paulo agradeceu o lhe. E aí, galera? Paulo agradeceu o lhe. Eu preciso de um termo anterior para saber o que é agradeceu, tá certo? Claro que não, ó. O é objeto direto e o lhe é objeto indireto. Ah, acertei. Acertou nada, né? Errou. Já vi gente fazer isso aqui, tá? Eu já vi gente... Aliás, pessoal, não é uma coisa que se deve rir da situação. Outro dia eu levei meu carro ao mecânico e falei uma besteira tão grande do mecânico que ele começou a rir. Porque é da área dele. Mas ele não sabe o que é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Não existe saber mais e saber menos. Existe saber. E cada um sabe o seu. E todo mundo se ajuda. Cuidado com isso. Quando forem rir de alguém que está falando... errado entre aspas, tá? Acontece de a pessoa fazer isso aqui, né? O que é feio é que não custa nada a pessoa dar uma prestadinha de atenção, as aulas estão de grátis aí, tá de grátis, ó. De graça, tá? Então assim, não pode fazer isso aqui, de jeito nenhum, tá? Ó, errado. Ou eu coloco um, ou eu coloco o outro, porque é verbo transitivo direto. Então eu digo, Paulo agradeceu o, que é presente, né? Ó, objeto direto. Ao amigo, objeto indireto. Ou eu digo, Paulo agradeceu-lhe, que é o amigo, objeto indireto, ou presente, que é o objeto direto. Ou um ou outro. Aí tá certo, tá tranquilo, tá? Isso aqui também é importante. Ah, o professor falou que é assim, qualquer verbo transitivo já aceita toda a transitividade, a lhe depois, é ou depois, não. Eu concordo com ele. Eu concordo-lhe? Não. Porque nem todo verbo transitivo indireto aceita o lhe depois dele. Assistiu ao filme. Ah, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Assistiu-lhe. Não, porque o verbo assistir é um desses verbos que não aceita, né, o lhe depois dele. Como é que eu digo? Eu vou usar o tônico. Lá, os pronomes tônicos, que vem depois do prestígio de preposição. Assistiu a ele. É a forma correta. Ah, professor, mas eu não sei. Eu também não sei todos. Mas os principais, né? A gente sabe, vocês já sabem o caminho, vão estudar a regência verbal, vão procurar as gramáticas nos sites aí de escritos, tá? Vão à luta, galera. Então tem que ter esse cuidado também, não são todos os verbos que aceitam. Alguns vocês já sabem que aceitam porque vocês estudam há algum tempo, vocês já viram que aceita ali, tá? O agradecer e tal, como a gente viu aqui, tá? Todo cuidado é pouco. O me e o te, tá? O nos e o vos podem ser objeto direto ou objeto indireto. Aqui mais do que nunca eu vou precisar da regência do verbo. Aqui mais do que nunca eu vou precisar saber a regência do verbo. Tá? A gente está entrando agora a fundo na aula de regência verbal. Eram só conceitos. Como é que eu vou saber, pessoal, me, te? Eles podem ser objeto direto ou objeto indireto. Como é que eu vou saber se ele é direto ou indireto? Pela regência do verbo. Se o verbo for transitivo direto, o me e o te vão ser objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, o me e o te vão ser objetos indiretos. Pois bem, primeira frase. Ele me ajudou muito. Ajudar, quem ajuda, ajuda alguém. Não tem preposição, verbo transitivo direto. Então o me é objeto direto, tem que saber a regência do verbo. Ele me obedecia mais quando era pequeno. Opa, obedecer eu já vi lá com o professor Fábio no Gramática em Vivo, obedecer é transitivo indireto. Então se eu sei que o verbo é transitivo indireto, o me vai ser objeto indireto. Opa, tá tranquilo, né? Eu te verei no trabalho amanhã. Quem vê, vê alguém. Ó, o te, o que é? Se o verbo ver é transitivo direto, o te é objeto direto. Eu te paguei o que devia. Opa, pagar. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Pagar para a pessoa é transitivo, né, indireto. Onde é que está a pessoa? Está aqui no te.
Eles estão retomando as pessoas. Então, isso aqui é o verbo transitivo indireto e o T aqui é o objeto indireto. Cadê o direto? Está aqui, o que te devia. Esse é o objeto direto. Tá? Então, T é o objeto indireto. Ah, é assim mesmo, galera. Tem que saber a transitividade do verbo para ver se o pronome vai ser objeto direto ou objeto indireto. Tá? Transitividade é a regência do verbo. O nos e o vos, mesma coisa. Né? Como é que eu vou saber nos, vos, o que é objeto direto e o que é objeto indireto? Esperar é transitivo direto ou indireto? É transitivo direto. Então esse nos vai ser objeto direto. Obedecer a gente já sabe, é transitivo indireto. Então o nos vai ser objeto indireto. Esperar é transitivo direto, como a gente viu lá. Então isso aqui vai ser objeto direto. Obedecer é transitivo indireto. Então isso aqui vai ser objeto indireto. Galera, não é tão difícil assim, tá? Para que vocês percebam que é importante saber a regência do verbo para poder ver o que vem, se o objeto é direto, se é indireto, que pronome eu vou colocar ali. Mas em suma, como vocês viram aqui, tá? O objeto direto, lhes, sempre objeto indireto. Me, te, nos e vos podem ser direto ou indireto, vai depender da regência do verbo, da transitividade do verbo, tá? Nas nossas próximas aulas aí, veremos mais alguma coisa sobre regência verbal, tá? E por hoje é isso aí.